Senhores, vamos falar de desgraça? Vamos falar das 5 principais causas de orçamentos estratosféricos e muitas vezes de perda total nos veículos, especificamente de manutenção aqui que eu tô falando. Não tô falando quando você enfia o carro no poste. Tô falando de manutenção. Carro velho, problema, defeito, desgaste, mau projeto, enfim, é esse o objetivo do vídeo, certo? Então vou começar com um dos problemas que mais aparecem aqui na Vanguard, que dão orçamentos extremamente caros e absurdos e que muitas vezes condenam o carro, é o famoso problema de bico injetor aberto. Seja ele o bico de injetor de injeção direta ou de porta ou de injeção indireta, quando o bico injetor ele faz o seu trabalho de fechamento para impedir a passagem do combustível e ele não consegue fazer esse trabalho, ou seja, o combustível vaza, né? Ou muito pior, quando ele trava aberto, toda a pressão de combustível que está lá na flauta vai vazar para dentro do cilindro. Ele vai preencher o cilindro com combustível e no próximo movimento de compressão, o que geralmente acontece é um calço hidráulico, ou em outras palavras, uma interferência no movimento dos pistões e ali há um encontro de duas forças monumentais, né? As forças das moléculas de metal que estão mantendo o cabeçote, o bloco, o pistão no lugar e o volume de combustível lá, aquela poça de gasolina que está dentro do cilindro que o pistão vai tentar comprimir, certo? No final, o mais fraco perde e nesses casos, na maioria dos casos que você tem, são quebras catastróficas de motores com bielas aparecendo para fora do bloco, aquela poça de óleo, né, embaixo do carro, que muitas vezes acaba acontecendo com o carro funcionando, né? E aqui eu tenho vários exemplos clássicos de problemas dessa natureza, né, e de carros que aparecem aqui. Posso citar, por exemplo, a BMW M5 V10 e também a versão V8 na M3, o S65 e o S85, que são dois motores que eu já abordei aqui no canal. Vou deixar aqui um vídeo para você clicar e acessar um pouco sobre as consequências desse problema. Tive que abrir os motores e eu já tive caso que nem o motor deu para abrir, porque não salvou. O bico travou aberto, deu um calço. E a M3 explodiu aqui, ó, no dinamômetro, original, sem ser mexida, para vocês terem uma ideia. Só era um carro velho mesmo, né? E esses carros dão esse problema. Mas não é o único, tá? O M156, a versão da AMG da mesma época desses motores, também é famoso por dar os calços hidráulicos, mas geralmente esse aí dá quando você desliga o motor, né? E aí no dia seguinte o bico começa a vazar, aquela gasolina vai preenchendo o cilindro durante a noite, e aí você vai dar a partida de manhã. O motor de partida, que é elétrico, vai tentar girar o motor a combustão e faz tec. O tec é o motor de partida não conseguindo vencer a resistência ali de compressão com gasolina dentro do cilindro, né? Outros casos também muito famosos aí dos bicos injetores pode dar em qualquer carro de injeção direta e nós temos vários exemplos de todas as marcas que você pode imaginar que dá um problema de bico. O cara às vezes está andando na rodovia em média carga, a luz de injeção pisca, o cara continua a andar, tenta chegar no posto com o motor falhando e aí chega lá, o combustível lava a camisa do cilindro, perde lubrificação, acaba arregaçando tudo ali, pistão vai para o espaço, o cilindro perde compressão, enfim, isso pode acontecer em qualquer carro. Isso porque os bicos de injeção direta são... trabalham numa margem, numa janela muito pequena, né? E quando dá problema, geralmente é cinematográfico, eu diria. Um outro problema muito comum aqui, que acaba condenando o carro, são os problemas de transmissão. E eu podia fazer aqui falando dos problemas de transmissão CVT da Honda e da Toyota, ou eu podia falar dos problemas de transmissão automática da Mercedes, mas aqui eu vou focar só numa categoria de transmissões aqui, que quando elas dão problemas, essas outras dá para salvar, mas
a categoria de câmbios de dupla embreagem, quando dá problema em diferentes setores, são bem caros. Então os câmbios de dupla embreagem, eles foram instalados no carro por dois motivos. Número 1, esportividade. Um câmbio de dupla embreagem muitas vezes te dá a troca de marcha instantânea. Isso porque ele altera o engate das marchas anteriormente, certo? E só liberando uma embreagem e engatando a outra, ele consegue fazer essa mudança das marchas. Então, para carros com apelos esportivos, né, desde versões especiais aí de BMWs versão Motorsport até as Ferraris, por exemplo, é um câmbio muito adequado para uso em motorsport devido a essa troca instantânea das marchas, né? O que permite você fazer acelerações sem ter aquele intervalo que você vai perder alguns milissegundos entre as trocas de marcha. O segundo motivo de você instalar um câmbio de dupla embreagem em um carro é quando esse carro vai ser vendido num mercado cuja legislação restringe as emissões e o consumo de combustível que esse carro pode ter para ele ser vendido nesse mercado. Estou falando aqui dos Estados Unidos e Europa principalmente, né? E nesse caso as montadoras não tiveram para onde correr, então de todos os sistemas auxiliares eles tiveram que criar novos sistemas. E o câmbio de dupla embreagem ali foi criado para ajudar as montadoras a bater essas normas, né? Então a gente via o câmbio de dupla embreagem não só em Ferrari, em carros esportivos, mas também carros do dia a dia, né? Como por exemplo os câmbios Power Shift da Ford e da Volvo, que eram para carros de uso do dia a dia, urbanos e de estrada, mas também nas versões DSG7 que nós tivemos na Volkswagen no grupo Audi. E esses carros, quando dava problema nesses componentes, devido à complexidade e à especificidade, certo, do funcionamento dessas transmissões e a qualidade das peças disponíveis para reparo hoje no mercado, quando esses câmbios davam problemas e sendo esses carros do dia a dia que estão sujeitos a desvalorizações durante a passagem do tempo aí considerável, né? O custo-benefício fazia com que, se o carro quebrasse a transmissão, geralmente não valia fazer o conserto, né? Principalmente dos Power Shifts, foram talvez os câmbios de dupla embreagem mais criticados da história, isso por causa do custo de reposição dos componentes e também, mas não só, né? O DSG7 também é um câmbio cuja troca de mecatrônica aí às vezes fica muito próximo do valor do carro. Todos os problemas que eu citei aqui a gente tem vídeo no canal. Já no lado dos esportivos eu também tenho bastante vídeo do canal falando sobre o 7DCT 750, pelo menos uns 3 ou 4 que são os câmbios das Ferraris, né? E um de F12. Eu também preciso citar aqui o PDK da Porsche, que dá alguns problemas mais baratos, mas eu tenho, por exemplo, um exemplo aqui de um PDK de 992, né, que dá um problema num sincronizado, num simples anel sincronizado, e aí você bate na porta da Porsche. Porsche, eu preciso do anel sincronizado da 4ª marcha. Você tem? Não, só tem o câmbio completo, e aí fica caro, né? E problemas mais frequentes também. Eu estou hoje enfrentando alguns problemas de aquecimento e de funcionamento geral, de engate de marchas nos Corvettes C8, né? Nos novos Corvettes com aquela transmissão Tremec também estão dando alguns problemas, o que parece, né, apontar para as transmissões de dupla embreagem serem bem problemáticas, mas eu posso citar algumas boas, como por exemplo a do Audi R8 e da Lamborghini Huracan, certo? Que são transmissões da Graziano, que eu também tenho vídeo aqui no canal, dá uma clicada aqui para você ver uma dessas aí por dentro, né? De maneira geral, os câmbios de dupla embreagem trazem bastante esportividade, trocas de marchas instantâneas e também uma excelente eficiência, um baixo consumo de combustível, porque as engrenagens, a bomba de óleo roubam um pouco o trabalho do motor para fazer o seu funcionamento de multiplicar ou dividir o torque fornecido pelo motor, mas quando quebra, às vezes é caro, muito caro. E às vezes tem que jogar o carro no rio porque não dá para consertar. Terceiro problema que eu mais pego aqui, que fica caro, são os problemas clássicos
que o Fusca nunca vai enfrentar. Estou falando aqui do sistema de arrefecimento dos motores a combustão. O arrefecimento está lá para fazer o controle de temperatura interna de um motor a combustão, cuja maior parte da conversão de energia é transformada em calor e não em movimento, certo? Esse calor vai ali ao redor das paredes do bloco, do cabeçote, dos outros componentes internos do motor e ele precisa ser arrefecido, ele precisa ser removido das partes internas do motor para que elas trabalhem na temperatura para a qual elas foram projetadas para trabalhar, senão derrete tudo. E o que geralmente acontece é a falta de manutenção frequente do sistema de arrefecimento, que vai causar oxidação ou também algum componente que já esteja ressecado, ou de vedação ou de conexão, que acaba vazando, certo? E o mais comum é o sistema do arrefecimento que tem que trabalhar hermeticamente fechado, apresentar um vazamento durante um uso na rodovia. E o que eu mais escuto aqui é: ah, mas eu tentei chegar no posto. Ah, mas quando acendeu a luz, eu andei pouco. E aí no final, o que acontece é que o motor acaba ultrapassando a sua temperatura de funcionamento e as coisas começam a se deformar, que nem um queijo quente num fogão que você põe ele e ele tá quadradinho, né, bonitinho. Quando você tira, ele tá todo, né, derretido. O mesmo acontece com as ligas metálicas, principalmente dos motores em alumínio ou com composições de ferro e alumínio, né? Ali na década de 90 dos anos 2000, a expansão, a dilatação desses metais e dessas ligas acaba causando uma deformação plástica. Em outras palavras, queima a junta do cabeçote e aí tem que abrir o motor. Se você quiser ver um caso aí desses recentes aqui no canal, clica para dar uma olhada nesse exemplo da Land Rover com motor V8 5.0 Supercharger, que foi condenado devido a um problema simples de vazamento, mas que acabou causando uma perda total aí nesse motor, certo? E aí, quando tem que abrir o motor, para fechar do jeito certo, geralmente é inviável. Tá fervendo ali, ó. O quê? O motor do cara, mano. Olha lá, e é Ford, né? Olha lá, tá Então, isso aqui, ó, isso é normal no Brasil, sabe? Um Ford com problemas de arrefecimento. Rapaz, e o cara tá andando, tá nem aí, velho. Lá, ele É vai só embora. a mangueirinha do reservatório de expansão. Terceiro problema que às vezes, quando acontece, costuma ficar bem caro, são os problemas de vazamento, tanto de combustível quanto de fluidos hidráulicos, dependendo de onde eles acontecem. Isso aqui é mais comum para carros de 15 anos ou mais, cujos componentes de conexão, ligação e entrega tanto de combustível do tanque de combustível para o motor, como também das linhas hidráulicas, carros que possuem sistemas de direção hidráulica, sistemas de barra estabilizadora hidráulica, né, que às vezes acabam passando perto do escapamento, né, principalmente do escapamento, acabam gerando incêndios, né, e esses incêndios é devido à ausência de manutenção desses carros, certo? Se você tem um carro com mais de 15 anos, eu sugiro você marcar uma inspeção visual aqui na Vanguard para a gente fazer esse levantamento, porque muito provavelmente os componentes de vedação ou de conexão desses sistemas podem apresentar vazamento devido à oxidação e ao ressecamento com o tempo, certo? Isso também vale dizer que às vezes eles não apresentam nenhum defeito visual, né? Então vale também você acompanhar o histórico do seu carro, do seu modelo, porque tem modelos que têm defeitos crônicos de incêndio por causa desses problemas. Eu vou citar aqui o Fiat Tipo, por exemplo, aqui no Brasil, muito conhecido por isso, mas da mesma época a Ferrari 355 tinha um problema ali na entrega das mangueiras de combustível que passava por detrás ali do motor, né, junto da carroceria, e um cavalete de água que ficava roçando, né, um problema de projeto que rompia a mangueira e aí o espetáculo começava, né? Outros problemas também que eu posso citar aqui, a 458, a Ferrari 458. Eu tenho um vídeo só sobre Ferraris pegando fogo. Clica aqui para você entender,
né? Alguns eram problemas de fábrica, mas a sua maioria são problemas de incêndio devido à idade do carro e à péssima condição dos componentes aí hidráulicos ou de combustível desses carros, certo? Então se você tem um clássico dessa época, traz para fazer uma revisão desse sistema, porque geralmente envolve desmontagens que não são comuns em revisões aí periódicas, tá? De tanque de combustível, de coletor de admissão para você fazer a investigação, certo? E eu não preciso dizer que quando pega fogo geralmente não dá para voltar atrás. Existem alguns casos que a gente consegue recuperar, mas não são todos, tá? Arthur, ton daron c'est un bon, voilà. Por fim, senhores, um dos problemas que mais dá PT nos carros aqui são problemas mais recentes, e isso relacionados aos sistemas dos carros híbridos. Eu estou falando aqui de inversores, de motores e de packs de bateria ou de acumuladores energéticos que compõem os sistemas híbridos desses carros. Eu já soltei aqui nesse canal algo falando sobre os problemas crônicos que acontecem na plataforma da Toyota do Prius, mas ali demora para dar o problema e quando dá é um problema mais de balanceamento de carga, às vezes alguns chicotes que dão uma chamuscada. Enfim, no Prius não chega a condenar o carro, né? Apesar da grande desvalorização aí desses carros, mas eu tô pegando aqui alguns carros do tipo BMWs e também existem históricos aí nos sistemas da Ferrari, certo? Principalmente, que estão dando bastante manutenção e no caso da BMW, a substituição dos componentes são caríssimas, certo? Quando você tem que trocar um motor elétrico de uma 745E e você vê o valor do carro versus o valor do motor, a gente está falando de mais de 50% do valor do carro muitas vezes, né? Ou quando você pega um buraco e ele arregaça o teu pack de baterias, porque um ferro atravessou o pack e graças a Deus não pegou fogo no carro, né? Também um pack de baterias novo não é muito barato, ok? E por fim também a gente pega essas Ferraris novas, né? Tanto a 296 quanto a SF90, cujo o problema não é mais só o custo dos componentes e a disponibilidade dos componentes, mas no caso de substituição, a necessidade de você ter que fazer a programação das centrais para fazer com que o novo componente que foi instalado no carro na manutenção funcionar. E acontece que dependendo do caso, e mais especificamente dos carros de importação independente, né, muitos desses carros têm que voltar para a Europa para fazer essas programações. E aí fica caro e demorado. E todo mundo fica triste, né? Mas é a realidade do mercado. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e falou compra esse carro ou esse outro ou vice-versa, entendeu? Police say the 49-year-old suffered severe burns and smoke inhalation when his Ford Hybrid went up in flames. It appears the fire then extended to the entire home. Bom, por fim, senhores, a menção honrosa desse vídeo vai ficar para uma peça bem específica ali do conjunto do automóvel chamada burrinho. Essa peça fica entre o volante e o banco, né? E às vezes ela consegue assim causar estragos que nem a física consegue explicar, entendeu? Como é que você fez isso aí? Como é que você perdeu o controle desse carro? Como é que você deixou essa coisa chegar a esse ponto, né? Em outras palavras, o que eu quero falar aqui é que muitos dos problemas relacionados aí que a conta pode ficar cara poderiam ter sido evitados, né? Se você fizer o plano de manutenção observando principalmente os padrões de funcionamento e de componentes. Muitas vezes o que eu vejo aqui é que o cara opta pelo mais barato e a conta vem cara depois, seja no mesma semana, 3 meses depois, 1 ano depois, aquela coisa que o cara economizava antes, ele acaba pagando 3, 5 vezes mais. Às vezes tem que trocar motor, transmissão, né? Sem necessidade, porque o cara resolveu economizar na hora que o problema estava inicial, tá?
Esse é o principal, acho que, problema. Isso, claro, se aplica a carros mais antigos, né? De 10, de 15 anos, que a desvalorização obriga o cara a buscar alternativas mais baratas para consertar o carro. Estou falando de maneira geral aqui, para não botar ninguém na fogueira, mas é o que eu vejo, assim, eu vejo muitos clássicos, muitos futuros clássicos com manutenção negligenciada, porque é caro manter mesmo, né? E aí o cara tenta fazer aquele contorno, aquela gambiarra, só piora o problema, né? Então essa fica sendo a minha menção honrosa aqui nesses vídeos. E é um vídeo que eu falei de maneira geral, muita coisa eu já mostrei aqui no canal, né? Lembrando que isso aqui é um canal de uma oficina, aqui tem manutenção todos os dias e isso é um pouco da minha experiência consertando aí esses carros. Então é isso, senhor, mais uma lista para vocês rapidamente. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Avant Garde. Boa noite.